Hoje havia uma expectativa sobre o pronunciamento que seria feito pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Dória que foi escolhido como pré-candidato à presidência da República pelo partido nas prévias que aconteceram no fim do ano passado. Acontece que hoje Dória já vinha enfrentando desgaste interno no PSDB. Para você ter noção, o pré-candidato ao governo da Paraíba pelo PSDB, Pedro Cunha Lima, não apoia a pré-candidatura de Dória. Ele defendia o nome de Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul. Hoje, Dória se reuniu com a cúpula do PSDB nacional e anunciou, por volta do meio-dia, que não será mais candidato à presidência da República, ou seja, está fora dessa disputa. Com a desistência de Dória, abre-se o caminho para que o PSDB passe a apoiar a pré-candidatura da senadora Simone Tebet, do MDB. Simone, assim como Dória, ainda não conseguiu crescer nas pesquisas de intenção de voto. A gente vê uma eleição mais polarizada entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Em terceiro lugar aparece o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, mas Ciro não consegue crescer, apesar de, dentre as opções, apresentar ao público um melhor plano de governo. Até agora, Ciro não conseguiu crescer nas pesquisas. E, em quarto lugar, fica essa chamada terceira via, que não tem decolado. A terceira via tem ficado cada vez mais restrita a um público interno. Boa parte do país apostava que essa terceira via pudesse crescer para que as pessoas tivessem uma opção de fugir da polarização entre Lula e Bolsonaro. Mas há 5 meses da eleição, o que a gente vê cada vez mais frequente é um acirramento entre essa polarização. Então, Simone Tebet agora passa a contar com o apoio do MDB, com o PSDB, a presidência da República, e aí precisa se ver qual vai ser o tamanho que a candidatura dela vai chegar com essa nova legenda apoiando. Quem era o PSDB, né, Zé e Peterson? O PSDB que chegou a participar de eleições acirradas com o PT. A gente lembra da disputa com o próprio Geraldo Alckmin, que hoje é aliado de Lula, o senador José Serra, que também disputou a presidência da República, e o PSDB sempre estava no segundo turno das eleições, competindo com o PT, pelo menos nessas últimas eleições. O PSDB chegou a governar o país com Fernando Henrique Cardoso. Desde que Lula assumiu, não estava mais no poder, mas tinha sempre esse protagonismo da disputa pela presidência da República. Desde 2018, quando Jair Bolsonaro entrou para disputar a presidência, o PSDB viu seu candidato, Geraldo Alckmin, governador por diversos anos de São Paulo. O PSDB assistiu o seu tamanho se reduzir, e hoje não tem mais candidato à presidência da República. De fato, é uma realidade. Inclusive, Alisson, só aproveitando, a gente está preparando, inclusive, o depoimento de João Dória, um trecho do pronunciamento dele, que durou pouco mais de 10 minutos. Vamos acompanhar um trechinho aí para que o Alisson possa fazer esse comentário, porque, de fato, Alisson, depois aí eu quero complementar contigo. Vamos acompanhar um trecho aí da fala e do pronunciamento de João Dória, por favor. Este 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Com a sensação inequívoca do dever cumprido e missão bem realizada, com boa gestão e sem corrupção. Saio com o sentimento de gratidão e a certeza de que tudo o que fiz foi em benefício de um ideal coletivo, em favor dos paulistanos, dos paulistas e dos brasileiros. Saio como entrei na política, repleto de ideias, com a alma cheia de esperança e o coração pulsante, confiante na força do povo brasileiro, que tem fé na vida e tem fé em Deus. Peço desculpas pelos erros. Se me excedi, foi por vontade de acertar. Se exagerei, foi pela pressa em fazer com perfeição. Se acelerei, foi pela urgência que as ações públicas exigem. Os acertos foram fruto do trabalho em equipe, da ousadia e da coragem, do propósito que sempre persegui. Sempre fazer bem feito o que tem que ser feito, respeito e trabalho, fazer do possível o impossível. Esse é o meu mantra e levo por onde eu for.
Agradeço a minha equipe aguerrida, aos membros do partido que sempre me defenderam, aos que lutaram ao meu lado, aos que foram leais e que defenderam a democracia interna do partido. E defendem, como eu, a liberdade e a igualdade no Brasil. E um trecho do pronunciamento de João Dória, um trecho bem específico, como a gente disse, o pronunciamento durou pouco mais de 12 minutos, a gente nota pelo tom de voz de que ele está realmente decepcionado diante desse recuo. Agora, Alisson, para ficar bem claro, aliás, não é de hoje que a gente vem acompanhando de que essa terceira via tem tido essa resistência. Agora, o que fica muito claro em relação à escolha do nome da Simone Tebet, do MDB, é de que daria a esses partidos uma certa tranquilidade para dialogar com outros partidos em outros estados, como, por exemplo, na Paraíba, por exemplo, aqui. Nós sabemos da grandeza do MDB, mas aí, por exemplo, na Paraíba, o senador veneziano, que é pré-candidato ao governo, já deixou claro de que apoia Lula. E aí não seria impedimento. Simone não seria um impedimento até mesmo na destinação do fundo eleitoral, que o que está em questão hoje é essa discussão do fundo eleitoral, o desejo desses partidos de querer agradar também a alguns aliados. João Dória seria um problema, Simone Tebet não seria um problema tão grande assim, até porque ela não tem uma penetração no Nordeste, por exemplo, aonde a ala do Partido dos Trabalhadores tem, e as pesquisas mostram isso, a simpatia do eleitorado. Como é que você analisa essa discussão? Ô, Zé, essa não será a primeira vez que a gente vai acompanhar divergências entre candidatos à presidência da República e também a disputa regional. A gente sabe que o desenho é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Por exemplo, a nível nacional, o Partido dos Trabalhadores apresentou o nome do ex-presidente Lula à presidência da República, tendo como vice Geraldo Alckmin do PSB. Qual é a realidade que a gente tem na Paraíba? O PSB está rompido com o PT, então eles estão separados em caminhos distintos. Então, por mais que acabe causando a confusão na cabeça do eleitor, isso não é novo, isso não é algo que surpreende. Mas tratando-se do MDB, tratando-se só voltando um pouco, apesar dessa divergência entre PT e PSB aqui na Paraíba, os dois estão apoiando um único projeto a nível nacional, os dois estão apoiando a pré-candidatura de Lula e Alckmin ao Palácio do Planalto. Agora, falando do MDB, o candidato precisa explicar bem ao eleitor como é que ele não vai votar no candidato do seu próprio partido. Ou seja, se o MDB tem um candidato à presidência da República, qual a justificativa que o senador veneziano Vital do Rego tem para dizer que não vai seguir o que o seu partido apresentou, a bandeira que o partido dele defende? Então, ou seja, por que ele está no MDB se não apoia a candidatura do MDB? Então, esse vai ser um esclarecimento que o senador veneziano Vital do Rego precisa fazer. Está com Lula porque Lula tem mais influência no Nordeste? Está com Lula porque Lula... ou está com Lula porque Lula vai apresentar algo melhor no Nordeste? Não está com Tebet porque Tebet não tem influência no Nordeste? Ou não está com Tebet porque Tebet não apresentou um plano de governo suficiente que ele acha e julga necessário para o país? Ou seja, são essas interrogações que o senador veneziano Vital do Rego vai precisar responder. Mas, sobre o apoio nacional, essa desistência de João Dória abre os espaços para que o candidato Pedro Cunha Lima, do PSDB, que não tem uma simpatia muito grande com Dória, passe a apoiar, digamos assim, pelo menos de maneira velada, a princípio, mas quem sabe posteriormente seja de forma mais explícita, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, porque nesse campo, o nome que se encaixaria ao perfil que o PSDB e que o núcleo de Pedro defende é o nome do presidente Jair Bolsonaro. Não vai ser nunca Lula, né? Ciro Gomes, eles também não têm essa simpatia toda, então acaba sobrando a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Falando em Ciro Gomes, Zé e Peterson, hoje a gente conversou com a cúpula do PDT Nacional e eles estão bastante interessados em fazer aliança com o governador João Azevedo, viu? E aí é um fato novo, né, na política, né? Até então se achava de que o PDT, depois da intervenção, havia esquecido ou seguiria uma candidatura própria. A cúpula já está demonstrando esse diálogo com o governador, Alisson? É destaque do Hora H? Interlocutores já começaram a abrir esse diálogo entre a Executiva Nacional do PDT e o governador João Azevedo. Hoje nós começamos com o presidente em exercício do Partido da Paraíba, o Marcos Ribeiro, e ele disse que, apesar da divergência de João em não apoiar Ciro Gomes e apoiar Lula,
o partido tem sim interesse em avançar essas conversas com o João Azevedo, para que o governador tenha o apoio do PDT nas eleições deste ano. Se a gente lembrar as eleições de 2018, alguns eventos que aconteceram do então candidato ao governo pelo PSB, João Azevedo, que apoiava a eleição de Fernando Haddad, nesses eventos havia presença de eleitores de Ciro Gomes, com bandeiras de Ciro. Então, mesmo com essa divergência de candidaturas, eles acabam defendendo a mesma bandeira, a mesma identidade ideológica partidária. Então, por isso, para o PDT, é mais confortável apoiar a candidatura de João Azevedo. O Alisson, aquele abraço, às 18 horas, a gente se encontra no Hora H, essas e outras, né? Vai trazer tudo aí sobre esse diálogo PDT, PSB, PSB e PDT. Se Deus quiser, a gente se encontra hoje à noite na Hora H e amanhã aqui no Olho Vivo, e estou esperando a costela no bafo. Um abraço, rapaz, meu irmão. Com essa chuva que tá tendo aqui em João Pessoa, viu, Zé? Eita, desde sexta-feira não para de chover. Tô olhando aí pra janela agora, é chuva toda hora, é raio, trovão, né? relâmpago. O pessoal tá dizendo que não conseguiu dormir. Eu dormi a noite toda. Acho que eu tenho sono de pedra. Não acordei em nenhum momento. Quando eu acordei hoje de manhã, fui ver o celular, só os comentários. Até porque nesses últimos dias, muita festa para o Alisson, né? Festa em cima de festa, aí aproveitou, quando dormiu, aí relaxou, né? Pois é, mas muita chuva aqui em João Pessoa, desde sexta-feira. As ruas alagadas, aqueles transtornos de sempre. A gente torce para que as gestões, tanto a gestão municipal quanto a gestão estadual, possam trazer soluções para evitar transtornos para os moradores de João Pessoa. E a previsão, Alisson, segundo a grande pergunta da capital João Pessoa: ouviu o trovão ou não? O relâmpago, o raio, e aí? Tava dormindo. Eu tava dormindo. Eu tava dormindo. Não chacoalhou sua cama não, Alisson? Nada, homem. Nada, não. Olha aí, ó. Essas imagens são da aula de Cabo Branco. Nossa Mas senhora. Dormi tranquilamente, acordei hoje de manhã só. Bacana, meu irmão. Boa semana para você. Se Deus quiser, a gente se encontra amanhã. Com chuva ou sem chuva? Com chuva, sem chuva, a gente se encontra na TV Cuidado e no também trovão, no rádio. cuidado no trovão. Valeu, meu irmão. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Petson Santos. Tô lhe esperando. Não fuja não, viu? Essa semana eu tô por aí, viu? Essa semana, se Deus quiser.